Que Deus continue nos abençoando. É uma honra, um prazer estar com esse povo de Deus, escolhido por Ele, né? Que graça. Eu não quis dar meu destaque, não, mas eu queria dar agora. É um milagre. Nós tínhamos as mentes de porcos e ela ser mudada. As mentes, o espírito tudo sujo, bebia, fumava, palavrões de alto escalão. E esse Todo-Poderoso veio e nos mudou, dando a sua própria mente. Hoje você não pensa mais como pensava ontem. Pode até passar, mas não pode fazer mais o ninho. E aquela sujeira que éramos, isso que é poder. Isso é mais poder do que ressurreição de mortos. Uma conversão, alguém aceitar a Jesus, é mais poder que aleijado, cego andar, e assim por diante. Em Deuteronômio 30, ele disse: eu hoje ponho os céus e a terra como testemunha contra vós, que tem o propósito a vida e a maldição, a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. E Jesus não é a vida? O caminho e a vida. Então você escolheu a vida, a sua semente pode também receber essa vida. Escolhei, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Nós podemos ter os nossos filhos salvos, nossos pais. Você conhece algum pai desde o Éden perdido lá para cá? Conhece? Pai perdido? Não conheço. Eu acho que é por causa do copo d'água. O copo d'água, o irmão de Bismial não precisa nem ser salvo, ele é escolhido, não. Tanto que ele sofreu pelo irmão Emerson, acordando de madrugada, trabalhando, e assim por diante. Esse que é o grande copo d'água. Não tem como perder, não, cuidar de um filho de Deus e assim por diante. Um pai, eu não vejo pai desde o Éden. Perdido até aqui, eu não vejo. Então, se você tem um pai aí que não é convertido, tem aí essa luz, né? Vem cá, pastor Levi. Vem cá. Fala aqui um pouquinho aqui para nós, está no seu coração. E você viu o irmão Daniel, viu, Samuel? Esperando eu, viu? Não tem mais um? A bênção e a maldição. Está aí. Mas nós escolhemos a vida, a palavra de Deus, a mensagem do dia. Que graça. Irmão, olha, sabe o que atrapalha culto? É razoamento. É você sentar aí e arrazoar a palavra de Deus. É não crer. É duvidar. Então você impede o anjo operar. O irmão Branda diz que se uma audiência não está tão proposta para um culto, mas chega um casal e se assenta na frente, aquele casal está com toda a harmonia dentro do seu matrimônio, Deus muda a natureza do culto por causa daquele casal. As revelações na reunião não vinham por causa do irmão Brana, vinham por causa da igreja. O comportamento, a fé, o pilar de fogo ia lá e operava. O anjo, aquele pilar de fogo, sabe o que é aquele? Aquele é Cristo, o anjo que tem te trazido lá das denominações. É Ele que te trouxe lá. Diante de nós tem um anjo. Eu até separei aqui alguns versículos para mostrar para nós que há um anjo conosco, que te guarda nesse caminho,
que faz você andar, que faz você crer, que faz prossiga. Aquele anjo que abre o mar, que faz as algas ficar doce, e assim sucessivamente. Nós não temos capacidade nenhuma de ser um cristão, mas Ele em nós, então Ele faz. Não é, pastor Levi? Então, você tem um anjo, viu? Então, o arrazoamento, a incredulidade atrapalha esse anjo de operar. Nós temos que estar em espírito de adoração. Olha que atmosfera boa, né? E hinos, e destaque. E você aí, na expectativa da palavra. O pregador, ele vive 2 vezes. Eu estava ali chorando, irmão Levi. Sabe por quê? Porque tudo o que eu quero é que Deus abençoe você. Eu viro uma noite de oração lá, para Deus abençoar vocês. Só para isso. Não peço nenhuma bênção para mim. É só para Deus te curar, para Deus aumentar a sua fé, para Deus abrir o mar para você. E assim sucessivamente. Então o pregador sofre, o pastor sofre, lá nas madrugadas, nas caladas, lá onde ele está, só por causa da igreja, para Deus abençoar. Para que Deus opere, para que não seja impedido, porque nós estamos no que é real. Nós não estamos assim combatendo o ar, não, nem o mundo no escuro. Não, nós temos a luz da hora. O Eloí, o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive na luz inacessível, que ninguém pode chegar, de tão grande que preenche os céus e a terra, mas que fez um corpo para habitar dentro dele, para que você pudesse ter contato com ele. Que grande é esse Deus, irmão. Luz inacessível, você não pode nem chegar. O Deus que nunca foi visto por homem algum, nem pode ver, mas criou para si um corpo, para se manifestar para nós. Oh, mas Ele é grande, irmão, e poderoso, viu? Irmãos, é um prazer ter o irmão Francisco, né? A esposa, irmão Edson, a esposa. É um privilégio para nós, né? Amém. Nós estamos felizes, né? Amém. A igreja hoje está em festa. É muito bom. Mas sabe, irmão Francisco, hoje a palavra está com o senhor. Eu vou falar só uma pitadinha, porque eu não quero perder nada que está aí dentro. Às vezes, irmão, nós oramos e falamos, Senhor, guarda a minha viagem, livra-me. Não deixa o carro quebrar, não deixa isso acontecer nada. E de repente, o carro quebra. De repente, alguma coisa acontece. Mas sabe por quê? É o que nós ouvimos agora. Porque alguém tem que nos ajudar e receber o galardão daquela ajuda. Então, está tudo no controle de Deus. É o pastor orando, os obreiros consagrando, trabalhando, todo mundo, para que nós todos sejamos abençoados. Entendeu? Então, quando nós oramos e está tudo bem, e de repente alguma coisa parece que saiu fora do lugar, não saiu fora do lugar. É porque alguém vai chegar ali para nos ajudar, como tem acontecido com todos nós muitas vezes. E aí talvez seja a única forma daquela pessoa carregar um pedacinho da cruz de Cristo por um pouquinho de tempo. Mas eu quero ouvir, irmão Francisco. Deus te abençoe. Precioso, é muito bom. Só o senhor aqui. Aleluia. O pastor Cleomar, ele pensa que eu sou como ele, que gosta de pregar. Eu passo até de um ano sem pregar, não tem problema comigo. Ele falou para me deixar o irmão Samuel para mim, e vai e pregue lá. Falou umas 3 vezes, é que eu sou meio teimoso, né? Eu fico, aí você... Mas é bom pregar, falar de Jesus é bom. Mas eu sou o menor de vocês. Sou o menor, eu estava ali me lembrando de Ana, e orando, a oração de Ana, Senhor, a gratidão dela, porque Deus o lembrou da sua baixeza. E eu estava ali também, chorando.
Perdoe a ignorância, mas eu sou muito baixo. Vim de uma família terrível. Não há cristianismo na minha família. Uma família sem princípio. Sem princípio cristão. E é uma das coisas que Satanás me esbofeteia nisso. Ele sempre mostra isso para mim. Tem como compreender esse negócio aqui? Quem é você? Não tem ninguém na sua família? E assim por diante. Mas a graça de Deus tem nos alcançado. A graça de Deus me alcançou. E tenho mostrado isso para minha família e pela graça, uma lá no Pará, ela crê como nós. Tem um sobrinho, mas meus irmãos mesmo, mas eu tenho um desejo no meu coração de fazer uma obra lá no norte, pelo menos de 2 anos. Se Deus permitir, eu farei isso. Nós vamos ler a Bíblia. Nós não vamos colocar a mensagem, não, tá, Samuel? Não, não pôr, não, tá bom? Vamos pegar a maneira lá de Campinas, tá? E nós vamos ler aí em Provérbios, capítulo 5, verso 3, 2 versículos. Estou falando longe do microfone, mas não é bom falar longe do microfone. Eu estou ouvindo, principalmente o pastor Levi, né, irmãos? O pastor Levi vira lá para os obreiros e fica falando lá, e eu fico doido para ouvir ele. Está perdoado. Ele estava lá virando lá para os obreiros. O que esse irmão está falando, meu Deus? Tem misericórdia de mim. Eu doido para ouvir ele. Mas é bom. Eu amo vocês tudinho. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Querido e amado Senhor nosso, abençoe tua palavra, teu povo, e ajuda, Senhor, nós confiar em ti. Não há outra segurança, não há outra direção certa além de ti, Senhor. Ajuda nós a ter a nossa consciência disso. O único socorro que tem é o Senhor. Por isso, nosso socorro vem de Ti, Pai. A cura das nossas enfermidades só vem do Senhor. O Senhor é o único que cura. É o único que liberta. É o único que pode dar a vida eterna. Que pode abençoar. Que pode guardar e livrar. Receba nossas vidas de cada um de nós como um sacrifício agradável a Ti, Pai. No nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podem sentar. Jesus, a
meu pecador, aceitei de coração Jesus, meu Salvador. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou, e por graça sem igual Jesus me resgatou. Retidão em mim não há, por graça salvo sou, a Jesus sou devedor, pois já me perdoou. Meu pecado, sim, já na cruz pagou, e por graça sem igual Jesus me resgatou. Por Jesus eu tenho paz e tenho seu favor, nada que me faltará, se estou junto ao Senhor. Meu pecado, sim, já na cruz pagou, e por graça sem igual Jesus me resgatou. E por graça sem igual Jesus me resgatou. Amém. Vamos bater o palma para ele? Glória a ti, Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus prometeu enviar um anjo. Êxodo 23, 20. Eis que eu vos envio o anjo diante de ti, para que te guarde no caminho que eu tenho preparado. Então é ele que te guarda nesse caminho. Eis que eu envio o anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho. Aqui, mas se diligentemente, no 22, ouvires a sua voz e fizerem tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Então, se nós fizer tudo o que esse anjo manda fazer, ele será inimigo dos nossos inimigos. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, heveus, jebuseus, e os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem fará conforme as suas obras. Antes o destruirás totalmente, e que obrará de todas as suas estátuas, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e atirarei do meio de ti as enfermidades. Olha que promessa. Tudo através deste anjo, se nós obedecermos. Eu estava pensando ali, o que Deus manda nós fazer que não fazemos? Ele manda batizar em nome dele, nós batiza. Manda lavar o pé do próximo, nós lavamos. Manda nós amar uns aos outros, amamos. E assim sucessivamente. Então a bênção da promessa está conosco.
porque não pode falhar. Nós lemos aqui, hoje foi o destaque de Abraão, né? Abraão foi o destaque. Irmão, a prova ela vem depois da promessa ser feita. Abraão era fiel a Deus, era amigo de Deus. Às vezes nós somos testados e pensamos que isso também falta com Deus. O irmão Branham diz, enquanto ele está te testando. Jó, ele foi leproso depois que ele ofereceu o sacrifício. Não foi antes do sacrifício. Não havia ninguém na terra como Jó, tão fiel a Deus e leproso. Aí nós temos um problema, uma enfermidade nos atinge, aí nós temos que ter a revelação disso. Deus nos testa. Nós não vamos ver Deus assim, numa vida larga, boa. Não. Nós vemos Deus é na angústia, é nos problemas. A fornalha produzindo o quarto homem. A maior visão de todos os tempos na lepra. A coluna de fogo, aquele anjo do qual nós temos a foto dele aí, lá na cova dos leões, com o profeta Daniel. Nós vemos Deus, é aí que ele aparece. Ele abriu o mar lá. Como é que estava Israel lá? Então, aí nós vemos o destaque de Abraão. Abraão, ele não tinha condição nenhuma. O irmão Branham diz que Abraão, seu corpo estava totalmente morto, tanto quanto estava de Sara. Abraão estava em fraqueza. Pastor Joaquim tem um programa de rádio que ele diz assim, se você é uma mulher forte, um homem forte, não precisa de graça, porque a graça é para quem é fraco. Não faria sentido a graça se Deus tivesse uma igreja infalível. Porque é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aí nós condenamos nós mesmos. Condenamos nós mesmos. E fazemos o auto-julgamento de nós mesmos. Quando é na fraqueza. Quando nós não damos conta de ser o que desejamos ser. Quando nós não alcançamos o objetivo que desejamos, se achamos incapazes, fracos, fraca, mas é aí onde Deus opera o seu poder. Não é quando eu sou forte, é na sua fraqueza, irmã, é na sua fraqueza, irmão, é que Ele opera o seu poder. É que Ele se revela para você. É aí que Ele mostra que nós não podemos nada. Que é Ele que nos guarda nesse caminho que Ele tem preparado. Não, é aí, tá? Se você se sente fraco, então aí está. É aí onde Deus se manifesta. Não é quando você está forte, acha que você está à altura do cristianismo. Não. Abraão era um homem fraco, sem condição nenhuma de gerar filho. Sara não tinha condição nenhuma. E eles são os tipos da igreja. Sara não tinha condição nenhuma. Abraão não tinha condição nenhuma, mas ele tinha Eloí fazendo a promessa para ele. Eu te darei um filho, Abraão, com Sara. E ele transformou ele para ter o cumprimento da promessa.
Nós não temos condição nenhuma também. Somos incapazes. Mas temos a promessa dele. E ele cumpre, ele é fiel. Satanás chegou para o irmão Brando e disse: essa Bíblia não é verdadeira. Esse Cristo não existe. Aí ele começou: é? Então você tem que analisar. Então, e aquela profecia lá que aconteceu, que uma virgem conceberia? Ia conceber um filho, sem conhecer o homem. Quem foi que prometeu aquilo? Então, lá vem ele com as promessas. Desde o Éden, as promessas cumprindo. E as promessas cumprindo, sem falhar nenhuma. Aí, então, Satanás se retirou. Resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Resistir também é ignorar. Resistir o diabo é quando fala mal de você, você ignora. Você está resistindo. Você vira as costas. Vai embora. Vai orar pela pessoa. Isso que é resistir. Não é... Resistir é ignorar. Eu não deixei passar aqui, nem o João Wesley. Aí eu passo por aqui. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Uma coisa que ferve na igreja é o falatório. O pastor tem pegado isso aí. É o falatório de um de outro. Isto ferve. Ele tem êxodo. Mas ele não deve ter êxodo sobre nós. Mas ele é especialista, ele corta as bênçãos, viu? Então, nós temos aí a mensagem redenção pelo poder. Deixa eu ler esse parágrafo aqui de Abraão. Só um, eu tenho aqui umas 5 mensagens, tem cada um parágrafo. Aqui o negócio é rápido e ligeiro. Não é, mãe? Itamar? Parágrafo 81 da mensagem, Deus tem um caminho provido. Ele disse, aqui está o altar. Deixa eu ler o 79. Agora, e quando Abraão subiu no topo da montanha, ajuntou as pedras e construiu um altar. Colocou a madeira ali e o pequeno companheiro disse, pai, ele disse, aqui estou eu, filho. Ele disse, aqui está o altar e aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, com voz trêmula, não era com as mãos para cima, gritando louvado, era com a voz trêmula. Disse, Deus proverá um cordeiro para o sacrifício. Veja esse momento de obscuridade. Nosso pai Abraão também passou por isso. Por momento obscuro. Matar o seu próprio filho não era fácil. Acabar com toda a evidência, ele sofreu. Ele ficou com a voz trêmula e obscuridade. Mesmo assim, a fé não adulterada não a deixaria descrer em Deus. Observe, eu apenas vejo esta história e às vezes choro de alegria. Obscuro, com a voz trêmula, mas a sua fé firme em Deus. E é isso que acontece conosco. Às vezes nós enfrentamos uma enfermidade, por exemplo, e ela dura, e ela não sai, e você se chateia, você fica trêmulo, mas com a sua fé em Deus, não perdendo a fé como o nosso pai Abraão não perdeu, crendo em Deus. Às vezes na lepra, como Jó, irmão. Glorificar a Deus na bonança, todo mundo faz. Mas na lepra,
e todos nós vamos para o Monte de Cinza ser testado. Se você não foi, pode esperar, que você irá para lá para ser testado, para ver até onde vai a sua fé, para destruir a evidência com a voz trêmula. Onde está, meu filho? Estou aqui, pai. Eu quero ler isso aqui, parágrafo 4 da mensagem Obedeça a Voz do Anjo. Eu quero que todos vocês, queridas pessoas que estão assentados na audiência, nós aqui, na audiência aí, eu quero que vocês creiam comigo de todo o seu coração. Agora recorde, esta é a única maneira pela qual eu posso ajudar. Como é que você pode ajudar nós, irmão Brana? Quantos creem em Deus? Vejamos as suas mãos. Quantos creem no Filho de Deus? Creem no Espírito Santo? Isso é ótimo. Isso é bom. Mas agora, amigos, vocês podem crer naquilo, pois vocês têm que fazê-lo para serem cristãos. Vocês têm que crer em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que vocês possam ser cristãos. Mas crer naquilo ainda não te ajuda nesse dom de cura. Você tem que crer que eu lhe disse a verdade. Nós temos que crer que o irmão Brana só disse a verdade. Profeta não erra. Profeta, eles falham, mas não erram. Eles falam como homem, aparentemente, como tudo está certo. Mas profeta não falha. Então nós temos que crer que o irmão Brana disse a verdade. Não crê em mim como alguns creem, mas crê que ele me enviou para esse propósito, para orar pelos enfermos. Agora, você poderia ser um cristão famoso e falhar em crer que eu lhes disse a verdade. E você nunca ser capaz de colher nem um pouquinho de benefício disso. Agora, sinto muito em ter que dizer isto, mas é a verdade. Quando Jesus estava na terra, as pessoas que o mataram criam em Deus, o Pai, e eram grandes adoradores de Deus. Não é isso correto? Mas ele não podia ajudá-las, porque elas não criam nele. Não é isso certo? E ele disse com a sua própria boca: como credes em Deus, credes também em mim. Não é isso correto? Agora, se tem crido em Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu quero que vocês creiam que ele me enviou aqui para orar por vocês, e ele testificará se ele tem ou não me mandado. É uma obrigação de Deus testificar que ele enviou William Brana, se nós cremos. E se ele testificar, então você creia, e é isso que deixa a reunião na categoria que ela está, quando você crê. Eu estava pensando, olha, nós cremos em Elias como o nosso absoluto. Então aqui está a promessa, eu creio que o Senhor enviou William Brana para orar por mim, e eu ser curado. Eu creio em tudo. Você tem que chegar dessa forma.
Há uma promessa, se eu crer, se eu confiar nele, se eu crer em tudo que ele diz, Senhor, o Senhor me curará, o Senhor me ajudará. Nós temos que chegar dessa forma. Deus é um homem. Você pode conversar com ele. Você pode ter intimidade com ele. Você pode convidar ele. Ele pode entrar na sua casa, sentar com você, sentar na sua mesa, na sua cama. Ele é um homem. Deus gosta de uma mulher sincera, de um homem sincero. Deus gosta. Sabe como é que eu oro? Eu chego assim, sento na cadeira, Senhor Jesus, senta aqui, pô. Eu vou te falar algo. Eu tenho uma oração que eu nunca esqueci. Eu estava na Assembleia de Deus ainda, e estava orando lá na minha sala e disse para Deus, Senhor Jesus, eu detesto andar de ônibus. Eu não gosto de andar de ônibus, me perdoe. Eu detesto. Por favor, me dê um carrinho. Aí ele me deu um fusquinha. Rapidinho. Sinceridade, eu detesto. A palavra foi essa. Andar de ônibus. Ele gosta da sua franqueza. Ele gosta de você ser sincero diante dele. Ele é um ser. Ele nos ouve. Ele é grande demais. Então, Senhor, você pode expor o sinal. Você viu aí que o selo de Deus é para crer, né? O Mombrano está dizendo disso na mensagem aí na escola hoje. Que Deus te dá o selo, que é o Espírito, para você crer. Crer. Muitas pessoas pensam que você quer o Espírito Santo para quê? Espírito Santo, você quer o Espírito Santo para quê? É para crer. Para amar. Para negar a si mesmo. O Espírito Santo é para isso. O Espírito Santo é coisa dura, viu? A mensagem é não te extreme no seu próprio entendimento. Eu lembro, Deus, o Mombrana diz que quando você se torna um cristão, Ele te coloca de trás da palavra. Nós estamos de trás da palavra. Estamos seguros. Agora, tudo que permanece é a palavra. O resto tudo é areia movediça. Os céus e a terra. Deus fez um fundamento, irmão, que ninguém abala. Homem não abala. O inferno não abala. Os anjos do céu não abala. Os demônios não abalam. Ele fez uma eleição, ele amou um e odiou outro. Ele escolheu um e desprezou o outro. Ele criou o faraó para manifestar a tua glória. Ele criou o ímpio para a sua própria destruição. Ele criou nós para a salvação. Amém. Nenhum se perde. Para que a eleição de Deus ficasse firme. Ela é firme. As promessas de Deus é firme. Ele pode nos curar hoje. Você pode ir para casa curada hoje. Nós estamos debaixo do maior poder do mundo. Nós estamos na maior mensagem que essa terra conheceu. Na maior luz. Nós não estamos aqui como umas pessoas à toa, não. Você sabe que Ele está conosco. Glória a Deus. A mensagem, pergunta e resposta número 14. Não vou nem entrar nisso aqui, ó. Parágrafo 194. Isso aqui é aquelas coifas lá, né? Que sobraram lá. Se você viu Deus prover e fazer um milagre, então não pode Ele fazer um milagre outra vez? Vem, veja. Se em outras palavras, assim, se Ele te salvou de uma vida de pecado, não pode Ele curar o seu corpo? Você não se recorda de quando era pecador, como Ele te levantou a sua alma em fé para crer? Não pode Ele, do mesmo modo, fazer algo maior por vocês?
Ele nos salvou de uma vida de pecado. Nós era incrédulo, irmão. Inimigo de Deus. Disse o apóstolo Paulo. E agora ele não pode te curar? Não pode te libertar? Vamos lá. A mensagem não distribui o seu entendimento. Eu tenho 15 minutos. No parágrafo 32, ó. Hoje mandamos nossos filhos à escola para ter entendimento. Então, depois que terminamos o primário, os enviamos para o ginásio, para um melhor entendimento do conhecimento. Então, depois que termina ali, alguns filhos têm suficiente sorte para ir à faculdade. E, através da faculdade, completarem suas educação e entendimento e reconhecimento, o que eles adquirem. Muitas vezes, para obter o emprego, você tem que ter, pelo menos, o entendimento do ginásio. É ginásio, né? Ou a educação universitária, ou algo mais. Mesmo assim, o sábio Salomão disse, não te estribes no teu próprio entendimento. Não aprenda destas coisas. Gostaríamos de saber por que disse tal coisa como esta. Mas é porque nossos modernos entendimentos é, em geral, a sabedoria do homem, que é contrário à palavra de Deus. E eu penso que isto é o que Salomão estava tentando advertir seus filhos. Não é para serem letrados, mas para não confiarem no entendimento. E eu acho que isso seria uma boa exortação hoje, se disséssemos aos nossos filhos e aos filhos de Deus, que está bem ter uma educação, não existe nada contra isto, mas quando essa educação é contrária à palavra de Deus, então se estribe na palavra de Deus e deixe ir a sua educação. O que prevalece? A palavra. Tá bom ensinar nossos filhos? Nada contra isto. Mas quando aquilo fere a palavra, então nós deixamos aquilo e seguimos com a palavra. Glória a Deus. Não se estribes no seu próprio entendimento. No parágrafo 142, isso aqui é tremendo, irmão. É porque nós não paramos para meditar o significado da palavra. Não se estribar. O mundo todo se estriba. Os teólogos, as igrejas, homens, facções, e assim sucessivamente. E olha a derrota. A condição. Veja a condição de Faraó com o seu exército. De Uzias, ungido. Um homem que andava face a face com Deus. Queria sacrificar. Uzias, né? E assim, Acabe, Jezabel, se estribando. E assim sucessivamente. Eva, com o seu arrazoamento. Olha o acontecimento por causa de uma mulher. O irmão Brana diz que há pecado, há pessoas que pecam muito de uma vez e não passa. Como Uzias. Uzias, quando ele foi sacrificar aquele sacrifício, ele era um rei, queria sacrificar como um sacerdote, o irmão Brana disse que ele pecou demais de uma vez. Então Deus o matou. Aquela mulher que falou que a vaca dela entrasse na religião de William Branham, ela sacrificaria aquela vaca. O irmão Branda disse, ela pecou demais de uma vez só. Então, ela morreu. Às vezes, pecam demais de uma vez.
Aquele diácono que zombou do irmão Brana, pecou demais de uma vez e morreu. Então, há pessoas que pecam demais de uma vez só e não passa. E se Moisés tivesse se estribado em seu próprio entendimento, quando Deus lhe disse que ele tinha que tomar Faraó ou os filhos de Israel das mãos de Faraó? E se ele tivesse estribado em seu próprio entendimento, quando ele estava ali na coluna de fogo, quando Deus disse, desça, e eu estarei contigo? E se ele tivesse estribado em seu próprio entendimento, quando ele os trouxe ao Mar Vermelho? E ali estava eles na água, e aqui Deus havia lhe prometido a terra prometida? E se ele tivesse estribado em seu próprio entendimento, como eu vou atravessar ali? Não temos tempo para construir uma ponte, e aqui está o exército vindo bem atrás de nós. E ali estão as montanhas do outro lado. Aqui estão as águas na nossa frente, o Mar Vermelho. Agora, se ele tivesse estribado no seu próprio entendimento, ele levantaria as suas mãos e correria, cairia nos pés de Faraó e diria, Faraó, me perdoe, eu errei. Porém, ele não se estribou em seu próprio entendimento. Mas ele orou e Deus lhe disse para seguir em frente. E o mar se abriu, pois era contra todo raciocínio, mas ele não se estribou em seu próprio entendimento. É igual nós ver assim, o mar se abriu. Só a letra. Irmão, é o mar. Amém. Irmãs, é um oceano de água. É um exército maior do mundo atrás deles. É a coisa mais terrível. Era a coisa mais terrível da hora. Era a coisa todo raciocínio. Era contra o humano. E Deus mandar marchar em rumo ao oceano. E a promessa era para ele chegar na terra prometida. E o mar teve que se abrir. Deus estava atrás daquela promessa. Vai, Moisés. Eu prometi a Israel chegar na terra. Marcha em rumo desse mar. Ele se abrirá. Não é uma coisa para ser bonita, não. É uma realidade. Há uma promessa para nós chegar lá. Nada nos impedirá. Nem um demônio do inferno, ainda que os mortos e vivem, junto não impedirá você de chegar lá. Nós estamos diante da maior realidade que o mundo já viveu. Nós temos a promessa de Deus conosco. Só vimos lá as 10 pessoas voltando lá quando foi mandado espiar a terra. 10 voltaram. Mas ficou lá Josué e Caleb. Você viu o pastor Clamar falando hoje, né? Que só entrou 2. E os outros, todos, estão eternamente perdidos. Todos estão perdidos. Exceto Josué e Caleb. Ele disse isso na mensagem, transformação. Aí as pessoas chegam, Arão também, Arão está perdido eternamente. Parágrafo 160 ou 260. Se você crê que o William Branham disse a verdade, e ele disse que todos estão perdidos eternamente.
Agora, nossos raciocínios diz que Arão não. Você viu Arão lá na Terra Prometida? Incrédulos! Incrédulos! Você disse que quer a mensagem do bom brother, quer nada! Todos estão perdidos! Eternamente! Exceto Josué e Caleb! Então você tem direito de ser curado. Porque o William Branham disse, não importa com meus sentidos. Não importa se está em Hebreus 5. Se ele foi sacerdote ou seja lá o que for. Esse é um problema de Deus. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Todos são massa. Todos são terra. Que diferença faz ele condenar eu e um mendigo? Que diferença faz? Que diferença faz ele condenar Arão e um mendigo? Ele faz do que é dele o que quer. Para que sua eleição ficasse firme. Não vai contra o nosso raciocínio? Vai! Mas o William Branham disse, é verdade! O William Branham diz, não me importa o que penso, o que acha de mim. O William Branham diz, eu creio. Eu vou contra eu mesmo, meus raciocínios. Não me importa os meus raciocínios. Ah, não, Arão somos sacerdote, está em Hebreus 5, não aquele que é chamado como Arão. Não me importa. Deus, ele crucificou o seu próprio filho. Ele não poupou o filho. Antes entregou a morte, e morte de cruz, nu. O maior homem que essa terra já viu, nu. Deus não poupou. Ah, mas ninguém fala contra o Filho de Deus. Vai falar, não creio lá no Arão. Glória a Deus. Passar pelo Mar Vermelho era contra todo raciocínio. Crer que o grande sacerdote está perdido é contra o nosso raciocínio. Mas o William Branham disse, irmão, glória a Jesus, não se estribes no seu entendimento. Não se estribe na condição da sua enfermidade, do seu problema. Não se estribe. Há uma promessa que Deus resolve isso para você. Há uma promessa que Ele te cura a sua doença. Doença! Doença! Há uma promessa do Deus eterno. Que você tem que deixar ela. Você tem que deixar Ele. Você tem que largar. Largue em nome de Jesus Cristo. Há uma promessa para nós. Que nós somos curados. Aleluia! Glória a Deus. Não se estribes. Não raciocine. Questione a palavra. Ela é eterna. Ele cumpre. Nós temos um anjo do pacto para nos dirigir nesse caminho. É Ele que te leva, irmão. Irmão, é Ele que nos leva. Não é nós não, é Ele que arruma o caminho. Foi Ele que tirou eu lá das denominações. Ele foi me buscar lá. Sai daí desse lugar não, Chicão. Eu tenho uma ordem para você. Ó. Faça isso. Se obedecer a minha voz, então serei inimigo dos teus inimigos. Nós temos feito tudo o que Ele tem pedido. Nas nossas fraquezas. Mas então Ele é inimigo dessa enfermidade. Desse problema. Dessa causa. Pode deixar que Ele vai arrumar. Em nome de Jesus Cristo. Pai Santo e Eterno. Aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé. Para andar como o nosso pai Abraão andou. Pela fé. Olhando para o invisível. Chamando as coisas que não são como se fosse.
Ajude-nos a te agradar. O Senhor ama aquele e aquela que anda por fé. Nós ignoramos todos os sentidos. Nós não se estribamos em nossos próprios entendimentos, Senhor. Mas em Tua palavra, o nosso socorro vem de Ti. Não vem mais de ninguém. O Senhor é o único curador. O Senhor é o único salvador. O único que dá comida, dá roupa, dá chinela, dá saúde. É o único. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos. Abençoe sua igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Jesus. Que Deus continue abençoando o evangelista Francisco, em nome do Senhor Jesus, a sua família, a irmã Moseli e o seu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi uma grande bênção, uma honra para nós recebê-los aqui. O irmão Brunete, sua esposa também, em nome de Jesus. Deus abençoe e uma boa viagem de volta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando. Vamos por hino de encerramento. Glória a Ti. Aleluia, Jesus.
Aleluia.